Olá, profissionais de educação que estão me assistindo. A Aprofem, na noite de ontem, após a publicação já do seu jornal Aprofem, da edição novembro-dezembro de 2023, nós recebemos algumas minutas de portarias e de decreto regulamentando alguns assuntos que são de extremo interesse, em especial dos profissionais de educação. São elas as minutas de portaria sobre as férias, né, que já se alteraram bastante a partir da edição de uma lei em 2021 que restringe o direito de férias. É um decreto, é uma minuta de decreto do prêmio por desempenho educacional e uma outra referente àquele direito à pessoa com deficiência ou com um dependente com deficiência, aquele direito à redução de sua jornada. Então, em nome da transparência e do respeito que nós temos para com os nossos filiados, e mais em especial aos nossos representantes sindicais, a Aprofem fez uma análise bastante detalhada. Vamos enviar à SME as nossas ponderações e sugestões para possíveis alterações e estamos passando para vocês terem uma noção de como a gente enxerga, como a gente vê, qual é a posição da Aprofem relativamente a esses assuntos. Então, o primeiro assunto que mais interessa aos profissionais de educação, talvez aquele que esteja mais na preocupação neste momento dos profissionais de educação, é aquele que se refere às férias dos docentes. Como vocês sabem, nós repudiamos aquela alteração que foi introduzida pela Lei 17.722, de dezembro de 2021, que restringiu o direito às férias, aos 30 dias de férias anuais. Aquela lei remeteu a uma regulamentação por decreto, que aconteceu recentemente, agora em outubro, e a prefeitura ainda teve que remeter à SME a edição de uma portaria para disciplinar como é que isso se aplica aos profissionais de educação docentes. Então, nessa definição dos critérios para as férias, o que fica muito claro, qual é a posição da Aprofem? Nós repudiamos veementemente qualquer iniciativa que vise restringir um direito constitucional. O direito às férias, ao gozo das 30 dias de férias a cada ano, está consignado na Constituição Federal. Essa lei veio restringir. Então, para que a gente possa voltar a ter o direito aos 30 dias de férias, será necessário, sim, revogar essa lei. Mas, no momento, como a lei está posta, já tem um decreto regulamentador, agora o que vai caber à SME é disciplinar a aplicação dos dispositivos da lei e do decreto no âmbito da Secretaria Municipal de Educação. Então, é disso que trata a minuta de portaria que nós recebemos. E ali, em relação a essa minuta, o que nós ponderamos é que quem não tiver direito à totalidade dos dias de férias, ou seja, está garantido que as férias serão em janeiro, 30 dias em janeiro. Porém, qual é o problema? O problema é que quem não tiver direito a esses 30 dias, tem algumas situações em que eles, de alguma forma, deverão devolver para a prefeitura o que foi recebido a título de férias. Então, inclusive os dias não trabalhados, aquele terço de férias e algumas situações aí que são bastante desfavoráveis para os profissionais de educação. A nossa proposta foi no sentido de ter a possibilidade, mediante opção do profissional de educação docente, por opção, não é imposição, de se propor uma reposição desses dias, a exemplo daquilo que já se pratica quando, por exemplo, a gente tem um período de greve, né? E o profissional propõe, faz um plano de reposição, esse plano tem que ser aprovado pelo diretor, homologado pela diretoria regional,
de tal sorte que ele não sofra o desconto em pecúnia dessas férias que ele usufruiu, sem ter o direito, de acordo com a nova lei, com o decreto com o qual, reitero, a Profem jamais concordou. E continuamos lutando para que isso seja revertido, tá? Com relação ao PDE, que esse é um outro assunto que nós, de toda sorte, sempre deixamos muito claro que a Profem não defende o pagamento de gratificações, de prêmios, essas coisas. A Profem defende salário colocado na tabela de vencimentos. Nós defendemos que esses recursos dispendidos com o prêmio de desempenho educacional, através do qual a secretaria acaba por punir os servidores de alguma forma, nós propomos que esses recursos sejam revertidos em benefício de todos os profissionais de educação. São recursos da educação e que deveriam ser aplicados integralmente na remuneração dos profissionais de educação, sejam eles da ativa, ou aposentados, ou até os pensionistas. De qualquer forma, já existe também uma previsão legal, existe uma lei que determina esse pagamento sob a forma de prêmios. E a própria lei remete a um decreto regulamentador que é editado a cada ano. Então, fazendo a análise de uma minuta desse decreto, nós fizemos assim algumas ponderações. Primeiro, que nós discordamos que as licenças médicas, sejam elas por qual motivo for, sejam descontadas como eles propõem que se desconte do exercício real. Outra coisa, o valor proposto. Esse valor não atende ao que as pessoas têm de expectativa. Então, a nossa proposta era de um valor desse prêmio, que, por sinal, eles propõem esse ano com o mesmo valor do ano passado, mas a nossa reivindicação é que esse prêmio seja de R$10.000, né? Podendo chegar até 13 com aquele prêmio adicional que eles colocam para o servidor que não tem nenhuma falta o ano todo. Muito difícil, né? Outra coisa, o prêmio também, pela lei, ele deve ser calculado com base numa aferição, tanto do desempenho da unidade educacional, quanto individualmente do servidor. No que se refere à avaliação da unidade, né, onde a educação acontece, os critérios que a SME propõe vão em cima de pontos que não são da governabilidade da equipe escolar. Por exemplo, a quantidade de alunos matriculados, a quantidade de alunos que fazem a prova São Paulo, ou a capacidade de atendimento de matrículas, né, de um equipamento desses e o número de efetivamente alunos matriculados, quer dizer, a frequência de alunos, são coisas que não são os profissionais de educação que conseguem dar aí um direcionamento nisso. Então, a nossa proposta vai no sentido de que a avaliação da unidade seja feita pela equipe escolar sobre o ano, né, ao qual se refere o prêmio. A equipe avalia, e levando em consideração as próprias condições de trabalho. Ou seja, vamos analisar se a escola tem um módulo completo de servidores. Vamos ver se a escola recebeu durante o ano o apoio para as suas ações pedagógicas, o apoio para o atendimento à inclusão, o apoio em termos de recursos materiais, o apoio em termos do próprio equipamento, do próprio prédio onde funciona a escola. Isto sim seria uma avaliação da equipe com relação ao desempenho da unidade, tendo que levar em conta esses critérios. Outra coisa que nós observamos é que este ano, diferentemente do que aconteceu em todos os outros anos, o período para aferição da assiduidade individual do profissional de educação sempre foi a partir da edição do decreto, mas este ano, através de um comunicado 586, editado lá em agosto,
determinou, né, que essa aferição ocorresse já a partir do dia 3 de agosto, ou seja, retroagiu o efeito do decreto para fins de apuração da assiduidade. E nós não concordamos com essa retroatividade. Outra coisa, nós defendemos que esse prêmio seja pago, como já disse lá conceitualmente, né, que seja pago a todos os servidores. Todo mundo trabalha na escola, todo mundo contribui para o desempenho educacional dos nossos alunos. Então, por que excluir alguns, né? Inclusive, os nossos valorosos vigias, que já tem outro nome, né? Agora eles são assistentes de suporte operacional. Mudou o nome, mas é aquele nosso querido e valoroso vigia lá da escola, em algumas que ainda tem, né? Porque a grande maioria está terceirizada. Mas ainda existem alguns profissionais e eles colaboram, sim, para o desempenho educacional daquela unidade. E por último, né? Mas não menos importante, a minuta da portaria que regulamenta o exercício do horário especial para servidores portadores de deficiência ou que tenham um dependente portador de deficiência. Esse tema foi através de uma decisão do Supremo Tribunal Federal no finalzinho do ano passado, que reconheceu esse direito a uma redução de jornada a esses servidores que tenham realmente uma deficiência, sejam portadores de uma deficiência, ou que tenham alguém em casa, um dependente seu, que tenha deficiência. Então, a prefeitura demorou muito para regulamentar, mas já no início do ano passado, se vocês consultarem lá na primeira página da edição do jornal Aprofem, de janeiro e fevereiro de 2023, vocês vão verificar lá que já tem uma matéria, né, remetendo a esse direito e já determinando que nós determinamos a nossa assessoria jurídica que entrasse com uma ação coletiva visando garantir esse direito para todos esses servidores, uma vez que já o próprio Supremo Tribunal Federal tinha pacificado essa questão. E nós também incentivávamos que todos fizessem a solicitação, com base na decisão do Supremo, e que a prefeitura que dissesse não, né, por sua conta e risco. E agora, no mês de outubro, recentemente, um decreto da prefeitura regulamentou esse direito e remeteu também para a SME e algumas outras secretarias também, a edição de portaria disciplinando para as suas unidades, graças à especificidade do trabalho de cada um. Pois bem, em relação à proposta que a prefeitura fez, que a SME, na verdade, faz, né, de minuta, de portaria, nós observamos que ali faltou eles colocarem, determinarem um prazo para que tanto a chefia imediata, quanto a DRE e quanto o COGES, deem uma decisão para o servidor que faz essa solicitação. Não há nenhuma previsão, quer dizer, de repente você entra com o pedido, sua chefia não encaminha, fica lá guardado, ou encaminha para a DRE fica lá e não encaminha, ou, né, a própria COGES, que sabemos muito bem que o funcionamento de COGES anda bastante complicado, né? A própria COGES demora para deferir ou indeferir o pedido, para dar uma solução ao pedido. E um outro ponto também que nós observamos é a falta, a absoluta falta de mecanismos de recurso por parte do servidor, caso o seu pedido seja indeferido. Tem que ter uma previsão de recurso. Foi indeferido? Alguém tem que dizer por que indeferiu, tem que ter prazo, tem que ter critérios para que o próprio servidor possa recorrer da decisão. Outra coisa que nós discordamos veementemente foi da vedação da concessão da redução de jornada aos profissionais de educação, esses docentes, que atuem também na rede privada. O que é isso, minha gente? Redução de jornada é sem redução de salário. O que eles querem? Não conceder a redução porque você tem que trabalhar numa outra
na rede privada, para poder complementar a sua renda? Que absurdo é esse? Outra coisa que nós não concordamos é um dispositivo que veda tanto o ingresso na GEIF, quanto que obriga o desligamento da GEIF para a concessão do benefício. Ora, o que é isso? É redução de vencimentos, quer dizer, a pessoa que precisa, se tem uma deficiência, quase que obrigatoriamente tem mais despesas com transporte, ou até com insumos para a sua casa, ou medicamentos. Que absurdo é esse? Em vez de você conceder um direito, pura e simplesmente, que foi um direito reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, a prefeitura fica criando mecanismos para dificultar, para tornar desinteressante a solicitação desse direito. Então, nós repudiamos isso, tá? Porque da forma como está proposto ali, isto mais parece uma punição de que um benefício, já que você solicitar isso e reduzir jornada, você vai perder benefícios como vale alimentação, você vai decair da jornada da GEIF. Na verdade, parece muito mais uma punição de que a concessão de direitos, né? E, para finalizar, eu queria deixar registrado aqui que estamos sempre abertos, como sempre estivemos, a ouvir a todos vocês, né, que estão nos ouvindo, que tenham sugestões, que tenham dúvidas, que possam entrar em contato conosco, pelo Fale Conosco, ou pelos nossos canais aí de telefone, né, para que a gente possa acolher as suas sugestões, críticas, etc., sempre com a mesma transparência que nós dedicamos a tudo aquilo que fazemos. E lembrando que esse vídeo acaba sendo um complemento ao que já consta na edição do Jornal Aprofem, de novembro, dezembro de 2023, que já está no nosso portal Aprofem. Muito obrigada.